Amém, amém. Em pé como você está, irmão, abra sua Bíblia em Josué, enquanto as crianças saem com as professoras. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versos 1 a 6. Josué, capítulo 3, versos 1 a 6. Sexto livro da Bíblia, capítulo 3, versos 1 a 6. Diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém. Obrigado por tua palavra, Senhor, que ela tenha livre curso e que ela possa, Senhor, quebrar qualquer que seja a resistência e operar transformação em cada vida. Eu quero declarar cada pessoa aqui presente em condições de ouvir, receber, entender e viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Novos caminhos. Por tal caminho nunca passastes antes, diz o verso 4, a parte C. Por tal caminho nunca passastes antes. Esteja aqui comigo, bem atento, para você entender a palavra do Senhor esta noite. Atravessar o Jordão e percorrer a terra de Canaã era de fato andar por caminhos desconhecidos. O povo de Israel tornou-se expert em desertos, em andar por desertos. Afinal, ficaram 40 anos andando em círculos pelo deserto. Mas agora a sua expertise não serviria para uma terra com vegetação, com cidades, com gente que era diferente deles, gigantes e tudo mais. Enfim, tudo era novo. Tudo era novo. Devemos temer o desconhecido? Não. Mas também não devemos nos atirar ao desconhecido. Afinal, o desconhecido é exatamente aquilo que diz ser: o que não conhecemos. O que uma criança curiosa faz diante do desconhecido? O que ela faz? Ela põe a mão e a boca em tudo. Por isso os pais colocam protetores nas tomadas. Por isso os pais cuidam para não ter nenhum objeto pequenininho ali, né, que seja pequeno, que ao alcance dela, porque ela coloca na boca e já vai engolindo. Por conta dessa curiosidade, daquilo que para ela é desconhecido, ela quer conhecer, ela vai de alguma forma tentar fazê-lo dessa forma. É só deixar dando sopa alguma coisa e você vai ver o que acontece. Ou coloca o dedinho onde não deve, né? Está ali o fogo, já vai querer saber o que é aquilo, ou vai colocando na boca, porque para ela aquilo é novidade. No texto que nós lemos, nós aprendemos como fazer
para andar num caminho que não conhecemos. O que eu devo fazer para andar por caminhos que eu ainda não conheço, que são desconhecidos para mim? O texto nos oferece a nós esta noite algumas respostas, que eu chamo de atitudes que devemos ter, que são importantes diante de novos caminhos. Atitudes importantes diante de novos caminhos. A primeira atitude tão importante, e por demais importante, diante de novos caminhos que precisamos observar é que diante de novos caminhos nós precisamos fazer o quê? Seguir a direção de Deus. Verso 3 diz para nós, o texto dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Em que posição a arca deveria ser transportada? Lá na frente, para que todos pudessem vê-la, para que todos soubessem que ela estava lá. Não era atrás, não era no meio, era lá na frente. Sempre Deus vai à frente do seu povo. Precisamos aprender a seguir a sua direção. Ele sempre vai à frente. E se você não vir à frente, então é melhor que você não saia do lugar. Ele sempre vai à frente. Diante de novos caminhos, nós precisamos seguir a direção do Senhor. Não é à toa que Jesus disse: eu sou a porta. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho. Nós precisamos de uma porta para andar, para entrar, e de um caminho para andar, para percorrer. E Ele é a porta, e Ele é esse caminho. Você entra pela porta e você anda pelo caminho. Há uma porta, há um caminho, significa que há uma direção para nós. Você já andou por novos caminhos sem ter a direção de Deus? E o que aconteceu? O que aconteceu quando você andou por caminhos que não era a direção de Deus? Casei e não era a direção de Deus. O que aconteceu? Fracasso. Mudei de lugar, de cidade, enfim, e não era a direção de Deus. O que aconteceu? Fracasso. Fiz um negócio e não era a direção de Deus. O que aconteceu? Fracasso. Sempre que deixamos de seguir a direção de Deus, sempre que deixamos de olhar para onde está indo a arca, nos perdemos pelo caminho. E tem tanta gente perdida por aí dentro das igrejas, rodopiando daqui para lá, sem saber para onde ir, porque perdeu a direção. Já não enxerga mais a arca que vai lá à frente. A arca deveria estar a 2.000 côvados de distância, isso equivale a cerca de 1,2 km aproximadamente, um pouquinho mais de 1 quilômetro. Estava a arca à frente do povo, eles tinham que mirá-la, eles tinham que segui-la o tempo todo. Diante de novos caminhos, não perca a arca de vista, siga a direção de Deus. Se Ele não se mover, não se mova. Se Ele se mover, não fique parado, siga a direção dEle. Se você precisa andar por caminhos que você nunca andou antes, é preciso que você não perca de vista a arca. O Senhor está dizendo aqui: olha, a arca do Senhor vai estar lá à frente. É a presença de Deus que vai à frente. E você precisa seguir essa direção, essa presença. Então, diante de novos caminhos, meus queridos irmãos e amigos, eu digo a vocês: a primeira atitude importante a tomar é a atitude de seguir a direção de Deus, de não perder de vista a direção de Deus. Se você perdeu de vista, fique quietinho, até que ela se manifeste e mostre a direção que você deve seguir. Não se anda por novos caminhos, ou por caminhos desconhecidos, sem a direção de Deus na sua vida. Uma segunda atitude, que é também por demais importante, diante do desconhecido, e é a atitude importante diante dos novos caminhos: mantenha-se santo. Verso 5, o Senhor vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará
maravilhas no meio de vós. Verso 5. Novos caminhos exigem uma nova postura também. Para andar com Jesus, para segui-lo, é necessário santidade, é necessário separar-se para Ele, uma vida separada para Ele. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, a primeira coisa que Ele faz, e a primeira coisa que nós recebemos é um banho. Sabia disso? Que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que Jesus faz na sua vida, ou fez na minha e na sua vida, foi dar um banho. A primeira coisa que Ele faz é nos banhar. Ele nos lava no sangue dEle. Isaías capítulo 1 vai dizer que não existe nenhum sabão de lavandeiro que possa limpar pecados. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. E a primeira coisa que Ele faz quando você vem para Ele e reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te dá um banho, Ele te limpa, Ele te purifica no precioso sangue dEle. Somos lavados no sangue de Jesus. Nós cantamos isso, nós proclamamos isso. Isso nos limpa, isso nos purifica, isso nos torna santos. E a partir daí, nós precisamos andar em novidade de vida, em santidade, separados para Deus. Novos caminhos trazem consigo obstáculos novos, obstáculos difíceis. Muitos desses obstáculos só poderão ser transpassados e transpostos, na verdade, através da ação sobrenatural de Deus. Muitos desses obstáculos só poderão ser superados mediante a ação sobrenatural de Deus. O Jordão tinha ponte para atravessar, irmão? O que é preciso? Milagre. Era preciso milagre. Não tinha ponte para atravessar. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. O que era preciso? Milagre, porque só milagre pode fazer o que uma flechinha qualquer, uma lancinha qualquer não pode fazer. Milagre. Nós não temos como encarar novos caminhos que exigem a ação sobrenatural de Deus, a não ser em santidade. Sem santidade é impossível. Josué, consciente desta verdade, conclama o povo a santificar-se para que Deus pudesse operar maravilhas no meio do seu povo. Ou seja, vocês têm que estar preparados para que as maravilhas aconteçam. Gente, para que Deus se manifeste na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, na vida de um povo, essa pessoa precisa primeiro se preparar, quebrantando-se, arrependendo-se, confessando e buscando purificação do Senhor. Quando o ambiente está preparado, Ele vem. Quando o ambiente está pronto, sempre que um ambiente estiver pronto, Ele vai se manifestar. Não existe ambiente onde há uma preparação que Ele não esteja. Não existe ambiente de oração, de santidade, de busca, de estar se quebrantando diante dEle, que Ele não se manifeste. Quando o ambiente se prepara, Ele sempre vem e Ele sempre se manifesta. Por isso era necessário isso. Não tem como encarar novos caminhos que exigem ação sobrenatural de Deus sem santidade. Por isso Josué consciente conclama o povo a isso. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Logo depois de Jericó vem Ai. E o que Josué e o povo precisaram aprender, ou precisariam aprender? As duas verdades que eu estou vendo com vocês até aqui. Primeira verdade é que não se deve prosseguir sem a direção de Deus. Aí passa pelo obstáculo chamado Jericó, agora vamos avante. E esse ir avante agora, cadê a direção de Deus? Cadê a orientação? Onde é que está Deus? Cadê? Onde está? Não se busca. Não se vai para a oração para dizer: Senhor, qual é a tua direção aqui? Como é que a gente vai agora? A arca vai na frente? Lá em Jericó a arca estava lá. Lá no Jordão a arca estava lá. Mas e agora? Ai está aí. Não se busca a direção de Deus. Josué buscou a direção de Deus para atacar Ai? Não. Por que não?
porque ele confiou na sua experiência e na sua força. Mas era um caminho desconhecido que estava à frente. Porque Ai é diferente de Jericó. E diante de caminho desconhecido, você precisa da direção de Deus. Diante de caminho desconhecido, você precisa da direção de Deus. Mas não buscou. Bom, mas não foi só isso. Ele não tomou essa segunda atitude que eu estou falando para vocês aqui agora. Qual é a segunda atitude? Mantenha-se santo. Não manteve-se santo. E acontece o quê? Não santificou o povo. E o que impediu a vitória em Ai? O pecado de Acã. E o pecado é o quê? Falta de santidade. O pecado é o quê? Contaminação. Se antes de ir para lá, vamos fazer de novo. Vamos nos santificar mais uma vez aqui, para poder ir adiante, porque agora é um caminho desconhecido, é um caminho novo, essa aí nós não conhecemos, não sabemos como fazer, então o que precisamos? Nos santificar. Quando houvesse, ou se houvesse essa santificação, logo haveria a descoberta de que havia pecado, que precisava ser abandonado e ser tratado. Mas não se fez isso. E aí Ai se tornou um tropeço, porque não houve nem a busca da direção de Deus e nem santificação para limpar da contaminação. Então agora vão para a guerra contaminados, porque alguém pecou e a nação ficou contaminada. E aí perdeu o quê? Agora é só ir no nome do Senhor. E aí vai então no nome do Senhor. E não precisa nem todo mundo não, vai lá 3.000 soldados, tá bom, não precisa muita gente não. Então vai. E aí tem gente assim. Tem gente que acha que só no nome do Senhor já está bom, vamos lá. É em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus sem santificação para você ver o que acontece. Vai. Mas Deus, não tem isso, irmão. Mas Deus prometeu. Mas Ele está dizendo para você que ele prometeu, e quem vai dar é Ele. Se é Ele que vai dar, Ele tem que estar na frente. Ele está na frente? Não está, então não vai. Ele prometeu, mas Ele disse que para você andar com Ele, você tem que ser santo. Você está vivendo uma vida de santidade? Não está. Então como é que você quer que Ele cumpra promessas dEle? Ele não vai cumprir promessas dEle se você não corresponder, não fizer a sua parte. E a sua parte é, Ele te limpa e você se mantém limpo. Como? Andando com Ele, na palavra, e a cada dia indo lá na presença dEle para Ele limpar. Ô Senhor, tem um respingo aqui hoje, ó. Ô Senhor, tá feio. Me limpa aqui para que eu possa prosseguir. E é isso que Ele faz. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo, irmão? Pergunta para o seu irmão aí. Está entendendo? Não ande pelo desconhecido, sem uma vida de santidade. Não ande pelo desconhecido sem uma vida de santidade. Se fizermos isso, estaremos nos expondo a derrotas e a fracassos. Uma vida santa atrai a presença de Deus e, consequentemente, atrai o agir de Deus, produzindo os milagres necessários na nossa caminhada. Quando você se santifica, você atrai a presença de Deus. Quando você se santifica pela palavra do Senhor, é interessante, né? Eu estava vendo alguém, a palavra de alguém, agora não recordo quem, que dizia assim que você não, o Evangelho, na verdade, nos ensina a obedecer. Não é o contrário, mas eu vejo sempre que é sempre essa via de duas mãos. Você obedece o Evangelho e o Evangelho te ensina a obedecer. Porque você vai precisar obedecer o Evangelho para que ele faça efeito na sua vida. Não tem como ele fazer efeito se você não se dispor a obedecer. E na medida que você vai obedecendo, o Evangelho vai te capacitando a obedecer ainda mais, porque ele vai transformando a sua vida. E na medida que você tem uma vida transformada, fica mais fácil obedecer. Porque quanto mais o Evangelho nos limpa, é mais fácil de obedecer ao Senhor. Amém? Então lembre-se disso. Diante do novo, diante do desconhecido, mantenha-se santo, porque a santidade é que vai atrair a presença de Deus para a operação do sobrenatural.
Nos caminhos novos e desconhecidos que nós andamos, nós precisamos do sobrenatural de Deus. E para que esse sobrenatural se manifeste, você precisa de vida santa. Por isso Josué, aqui no capítulo 3, verso 5 do seu livro, vai dizer: santifique-se para que amanhã, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Mas tem que estar preparado para Ele fazer as maravilhas. Se não se preparar, não haverá maravilhas. Ah, mas aí está condicionando, que é condicional mesmo. Ai é a prova disso. Não houve direção, não houve santidade. O povo fracassou e foi o primeiro e único fracasso na conquista de Canaã. Mas é preciso compreender essa verdade, queridos irmãos. Mantenha-se santo. Diante do desconhecido, diante do novo, mantenha a santidade do caminho que você tem à sua frente. Em nome de Jesus. Amém? A terceira atitude importante, diante do novo, do desconhecido, é observar o modelo de quem carrega a presença de Deus. Observe o modelo de quem carrega a presença de Deus. Verso 6 diz: pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Verso 6, na nova versão transformadora. A fé dos que nos precedem pavimenta o caminho para nós. A ação dos que nos precedem pavimenta o caminho para nós, queridos irmãos. Veja só, os sacerdotes indo à frente precisaram ter fé e ação para obedecer a ordem de entrar no Jordão em tempo de cheia. O rio estava transbordando. Os sacerdotes carregavam a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Nós devemos observar o modelo de vida daqueles que carregam a presença de Deus. Não que essas pessoas sejam infalíveis, mas porque elas podem nos servir de parâmetro. Deixa eu dizer para você, pessoas que carregam a presença de Deus não são infalíveis. Amém? Isso significa que elas falham, mas elas servem de parâmetro para nós, queridos irmãos. Devemos observar o modelo de quem carrega a presença de Deus. Pessoas que já passaram por caminhos que nós ainda não passamos e com a ajuda de Deus têm obtido sucesso, servem de modelo para nós. Mas pastor, do que o senhor está falando? Estou falando que você deve observar a vida de quem tem a presença de Deus. E essas pessoas têm que servir de modelo para você. Pessoas que andam com Deus e que estão dando certo nos caminhos novos que estão andando, em caminhos desconhecidos que eles estão adentrando e adentraram. Alguns exemplos, para você entender o que eu estou falando aqui. Preste atenção. Quem nunca casou? Levanta a mão aí, quem nunca casou aí. Levanta a mão bem alto. Quem nunca casou? Bom, muito bem, obrigado. Você tem que seguir a direção de Deus, em primeiro lugar. Tem que se manter santo, em segundo lugar. Mas você deve olhar para quem já entrou por esse caminho. É um caminho desconhecido para vocês que não casaram. Olha aqui para mim. Vocês que não casaram, conhecem a respeito do casamento? Sabem falar como é que é o casamento? Sim ou não? Não, vocês não casaram, como é que vocês vão saber uma coisa que vocês não experimentaram ainda? Bom, então o que eu tenho que fazer? Você tem que olhar para quem carrega a presença de Deus e já casou. Observe a vida de gente que casou e está dando certo, e que a presença de Deus está nesse casamento. Observe, olha, o irmão Joãozinho e a irmã Mariazinha casaram, olha como eles estão bem, servem a Deus, a presença de Deus está na vida deles, está dando certo, está funcionando. Olhe para quem está dando certo e diga: opa, esse é um modelo legal para a gente seguir. Esse é um modelo legal. Olha lá, vamos olhar lá para a vida do Amarildo e do Josi. Será que dá para olhar? Dá, então vamos olhar. O que deu certo, né? Quantos anos de casado vocês têm? 13, bom, até os 13 eu posso andar ali, né, quem sabe seguir um modelo, mas depois dos 13 eu preciso de alguém mais velho, que já está com 40, né, que chegou nos 40, é modelo para mim.
Vai servir de modelo, de inspiração para quê? Porque nos 40 o Amarildo não chegou ainda. Então ele tem mais um tanto para andar. Então ele tem que olhar para quem está à frente dele que deu certo. Você está entendendo, irmão? Você vai olhando para quem deu certo. Oh, deu certo. Então deixa eu olhar esse modelo para a minha vida. Olha, tem a presença de Deus. Deus está nesse casamento. Esse é o modelo que eu preciso seguir. É assim. Quem ainda não tem filhos, olhe para quem já tem e os tem educado no caminho do Senhor, e tem alcançado êxito nessa dura tarefa, nessa árdua tarefa. Aí olha, né? Deixa eu ver quem eu vou olhar. O irmão Flávio, olha aí. Mas você pode olhar o modelo dele até os 6. Depois dos 6 ele não pode dizer mais nada para vocês, porque é caminho desconhecido para ele também. Quando chegar na adolescência, vamos ver se dá para continuar olhando para o exemplo dele. Por quê? Vou olhar para o irmão Sandro e a irmã Andréia, né? Ali está a Valentina na adolescência, está dando certo. É uma menina de Deus, então está funcionando. Vou olhar para o modelo deles. Agora depois disso não dá, porque daí vem, não sei, é caminho desconhecido. Está compreendendo, irmão? Diante do desconhecido, você vai olhando para quem já está naquele, já trilhou aquele caminho e serve de bênção para você naquele caminho. Essa é a verdade. Quem está entrando na faculdade aí, gente? Olhe para quem entrou na faculdade, não se corrompeu, saiu bem e graças a Deus continua firme no Senhor. Porque muitos têm se corrompido. Está entrando na faculdade, a faculdade é lugar de corrupção dos nossos jovens. Ideologias e tantas coisas. Mas há gente que já entrou aí e já saiu. Olha aí, Guilherme, rapaz, você passou e está crente ainda. Preciso ver o teu modelo. Vinícius, você continua crente, Vinícius? Passou. Luana, você passou e continua crente? Legal. Então esse é o modelo. Passaram por esse caminho, então dá para seguir. O que vocês fizeram para não se corromper lá? Eu preciso saber. Eu estou entrando aí e quero saber como é que foi. O que vocês fizeram para que vocês não se corrompessem e não mudassem a mente e não abrissem mão de Jesus por causa de outras coisas. Eles já caminharam por esse caminho, então eles servem de modelo para quem ainda está entrando nesse caminho desconhecido. Eles estão à frente. Eles estão à frente. Quem está começando a namorar e quer manter o seu namoro em santidade, olhe para quem namorou e casou em santidade. Não vou apontar ninguém aqui porque eu não sei. Mas descubra quem namorou e casou em santidade. Descubra, namorou, eu quero seguir o teu modelo. Como é que você fez? Como é que foi? Cristiane e Vitor, né? Será que dá para pôr a mão no fogo? Como é que foi? Para seguir o modelo. Você está entendendo? É difícil, mas como é que foi? Como é que fizeram? Como é que se comportaram? Eu preciso saber. Quem casou em santidade vai servir de modelo para mim, que ainda não fiz, que não passei por esse caminho, meu querido. Essa é a importância. Quem vai casar? Precisa olhar para quem já passou por aí e está dando certo. Agora, se você quer casar e fazer um casamento assim pirotécnico, daí você olha para o Juninho e para a Juliana. Você quer fazer um casamento assim hollywoodiano, com a entrada do 007 por aí fora? Então é com eles. Como fazer a festa, tá, gente? Depois o resto eu não sei também. Estão começando agora, não dá para olhar não. Eles é que tem que olhar para quem está na frente deles ainda. Mas é preciso olhar. Quem está começando um novo negócio, olhe para quem já está no negócio e continua sendo fiel ao Senhor, sendo próspero naquilo que faz, mas servindo a Deus com santidade. Esse serve de modelo para você. É isso que eu estou dizendo quando eu digo que você tem que olhar para quem carrega a presença de Deus e vai lá à sua frente. Já passou por caminhos que você ainda não passou e que você vai passar por eles. Você pode ter essa pessoa como referência para a sua vida, até onde ele está. Depois de onde ele está, ele que tem que estar olhando para quem está mais à frente dele ainda. E é assim em cada área da nossa vida, querido irmão.
Quando nós estamos diante de caminhos novos e desconhecidos, nós precisamos também olhar para aqueles que estão à nossa frente, observar o modelo de quem carrega a presença de Deus e vai à nossa frente. Olha, o irmão já passou por esse caminho, deu certo, está firme no Senhor, é um homem, é uma mulher de Deus, então serve de modelo para a minha vida. Irmão, eu estou passando por esse mesmo caminho agora, eu sei que cada um vai ter a sua experiência pessoal, não é a mesma coisa para todo mundo, mas eu disse que serve de parâmetro. Você tem as suas experiências e terá as suas experiências. Cada um de nós terá uma experiência pessoal e única. Mas é muito importante para parar para perguntarmos para quem já está no caminho que nós vamos começar a trilhar. Quais os principais obstáculos que tiveram e nos prepararmos para eles, meus queridos irmãos. Diante dos novos caminhos, procure olhar para pessoas que manifestam em sua vida a presença de Deus. Essas pessoas servem de referência para nós. Se você quer andar por caminhos novos e desconhecidos, você tem que ter esse cuidado. E olhar para quem já passou por ali, embora você tenha experiências diferentes, você terá experiências diferentes, mas você poderá ter um referencial, um parâmetro para a sua vida. Eu quero concluir essa palavra breve dessa noite dizendo para você: como andar por caminhos pelos quais nunca andamos? O que fazer diante dos caminhos desconhecidos? Josué alerta o povo dizendo: por tal caminho nunca passastes antes. E porque vocês estão passando por um caminho que vocês nunca passaram, vocês têm que observar algumas coisas. E entre elas, siga a direção de Deus. A arca vai estar lá na frente, não perca a arca de vista. Não ande por nenhum caminho em que Deus não esteja à sua frente. Não ande em nenhum caminho por onde Deus não esteja. Não ande onde Deus não está. Se Ele não está na sua frente, não ande por esse caminho. Vai dar errado. Mantenha-se santo. Novos caminhos exigem uma vida separada para Deus. Novos caminhos exigem milagres e ação sobrenatural de Deus. Não vá adiante sem primeiro santificar o seu viver, porque o sobrenatural só virá se você viver uma vida santa. Por isso, há muitas coisas que estão diante de você que vão precisar de milagres de Deus. É na vida profissional, é na vida financeira, é no seu casamento, é na educação de filhos. Para manter o casamento, você vai precisar de sobrenatural de Deus constante. Para educar filhos, você vai precisar do sobrenatural de Deus constante, te capacitando, te habilitando, porque é uma tarefa muito difícil. E precisa do mover de Deus para isso, da ação de Deus para que isso aconteça. Então, meu querido irmão, mantenha-se santo, porque novos caminhos exigem uma vida separada para Deus. Exigem milagres que só virão se houver uma vida de santidade. Não vá adiante sem primeiro santificar o seu viver, porque senão vai ser como o Acã, e acha que vai se dar bem e perece logo ali. E observe o modelo de quem carrega a presença de Deus. Quem vai à frente carregando a arca passará primeiro por onde nós passaremos depois. Então veja quem tem a presença de Deus e já está andando por este caminho que você ainda vai andar, por onde você vai passar, e observe a vida dessas pessoas. Há novos caminhos à sua frente. E o que você precisa fazer nesta noite? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.